E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de mecânica geral. Nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios. Bora lá? Os exercícios que nós faremos hoje são de cálculos, referentes a momentos em relação a um eixo. Basicamente eu trouxe aqui aqueles 5 exercícios que eu deixei na aula para vocês, que eu extraí dos livros do Beer, do Plesch e do Hibbeler. Depois, para quem tiver interesse, eu vou deixar abaixo da descrição do vídeo a bibliografia para que vocês possam consultá-las. Então vamos à solução. Bom, esse primeiro exercício então, o objetivo dele é nós calcularmos o momento em relação a alguns eixos, Na verdade eu fiz uma adaptação desse exercício, depois vocês vão ver ele aí mais à frente para fazer outro tipo de resolução. Nesse exercício então nós temos, olha só, 3 cabos indicados aqui por esses vetores de força, um de 1000, um de 700 e outro de 1200 newtons, estão presos a esse suporte como está sendo ilustrado aí. Pede para que nós calculemos aqui os momentos em relação a alguns eixos. Letra A, em relação ao eixo AO. Então a gente já pode perceber que esse eixo AO é um eixo que é paralelo ao eixo Y. Então isso facilita aí na hora de nós definirmos o nosso vetor unitário. O eixo CO já é um eixo qualquer, então ele parte do ponto C e vai para o ponto O, ou vice-versa. Depois vocês vão ver que isso aí é indiferente, o que importa realmente é a direção. E eu preciso ter essa referência só para eu entender se esse giro, se essa rotação vai ser no sentido positivo ou negativo. E por fim, o momento em relação ao eixo AD. Então, aqui até está pedindo para que cada uma das respostas que nós obtivermos representar em termos de componentes cartesianas. Okay? Na verdade, isso já vai sair automaticamente. Antes de começar a responder, então, especificamente com relação aos eixos, algo que eu gosto de fazer muito quando se tem exercícios tridimensionais é encontrar a posição cartesiana de todos os pontos. Então, só para dar destaque aqui, o ponto O, sempre a origem, então os 3 pontos x, y, z, 0. Aí tem que ficar bastante atento a isso aqui. Para cada autor que nós estamos trabalhando, pode ser que a orientação de eixos mude. Então, eu preciso ter esses ângulos de 90 graus entre os eixos. Então, eu tenho, nesse caso aqui, desse exercício, o eixo vertical é o eixo y. À direita, nós temos eixo x e eixo z. Então, a partir daqui, eu consigo definir todos os pontos coordenados, vamos falar assim, Ponto A. Então, observem que para x, paralelo ao eixo x, eu não tive nenhum deslocamento. Então, 0. Para y, eu já precisei subir essa altura aqui, E sempre eu vou conseguir encontrar na minha figura algum valor que é paralelo a esse deslocamento que eu acabei de fazer. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a cota de 100 milímetros. Então, partindo da minha origem, eu precisei deslocar no eixo y 100 milímetros. E para z, que é esse outro eixo, eu não precisei deslocar. Então, 0. Ponto B. Eu vou falar só mais o ponto B detalhado, os outros a gente faz mais rápido. Ponto B, observem que ele está nessa localização aqui. Então eu tive um deslocamento em x. Muito cuidado aqui, porque principalmente exercícios como esse, nós temos várias informações. Mas observem que essa linha tracejada aqui indica que nós temos esse deslocamento de 75 milímetros paralelo ao eixo x. E observe que é no sentido positivo. Então deslocamos no sentido de x, 75 milímetros. Em y, que é a altura, novamente nós subimos os mesmos 100 milímetros. Observem que essa superfície aqui, esse ABC, por exemplo, é uma superfície plana, paralela então ao plano XZ. Consequentemente, todos os valores A, B e C têm que ser 100 para a coordenada em Y. E, por fim, nós temos em Z o deslocamento, olha só, paralelo então ao eixo Z, de 50 milímetros. Ponto C é semelhante. O que muda é que o deslocamento em Z, ao invés de ser no sentido positivo do eixo, foi no sentido oposto. Isso vai produzir para a gente um valor de sinal negativo, então menos 50 milímetros. Ponto D está aqui sobre o eixo Y, então fica mais fácil, deslocou em X, perdão. Deslocou aqui 100 milímetros para Y e Z, 0. E por fim esse último ponto que foi dado aqui prontinho. A partir disso a gente consegue então trabalhar com os nossos elementos. O primeiro deles seriam as forças. Gosto já de descrever essas forças em função das suas coordenadas
ou melhor, em função das direções que nós temos em relação a cada eixo. Então, para fazer isso, nós temos o valor das forças dadas aqui em módulo. 700, 1000 e 1200 são valores em módulo. Até para resolver exercícios desse tipo, eu gosto de organizar por alguma sequência lógica. Nesse caso, eu ordenei em função da menor para a maior. Ok? Mas isso aí é a critério de vocês, não tem essa exigência, né? Então, se eu tenho 700 newtons e quero decompor esses 700 para os três eixos, né, x, y, z, o que eu preciso fazer? Simplesmente multiplicar esse valor de 700 pela meu vetor unitário, né, vamos dizer assim, que indica cada direção que eu tenho. Então, para encontrar esse vetor unitário, o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos encontrar aqui em função da geometria. Então, nós temos alguns pontos. Né? Vejam que a força ela é direcionada de B para E. Então, nós vamos fazer as coordenadas de E menos as coordenadas de B. Então, só o primeiro que eu vou fazer mais detalhado também. E menos B, ó. Então 150 menos 75 dá esse 75 na direção I. Depois eu tenho menos 50, né, tá aqui, menos 50, menos 100, menos 150. E por fim, 100 menos 50, 50k. Divido isso pelo módulo. O que é mesmo o módulo? É a raiz de tudo isso aqui ao quadrado. Então, raiz de 75 ao quadrado mais, coloca aqui entre parênteses, né, no final vai ficar tudo positivo. Menos 150 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Encontrando esse valor aqui, eu vou multiplicar todos eles, então, né, de forma separada, referente aí aos eixos unitários I, J, K, por 700. Então, nós vamos ter esses valores aqui, ó, 300 menos 600 e 200 newtons. Em todas essas forças são em newtons. Um detalhe interessante aqui é o seguinte, ó, eu observo que os valores positivos, por exemplo, aconteceram para as direções I e K. Ou seja, essa força decomposta em X ela vai ter o mesmo sentido do eixo X. Então, por isso que ela ficou positiva. Eu consigo perceber isso também no sentido de Z. Ó. Ela sai de B e aponta em direção a E. Então, a componente da força em Z ficou positiva. Já a componente Y, olhem que o eixo aponta para cima. E a força componente positiva dela teria que apontar nessa direção. Contudo, como nós vamos para uma coordenada que está abaixo aqui, ó, o sinal fica negativo. Isso é possível a gente fazer de forma analítica para todas. Né? Antes mesmo de desenvolver aqui a força de 1000, ó, observem que ela não vai ter componente vertical, né, porque ela está contida, né, nesse plano que é paralelo ao plano XZ. Então ela tem componentes em X e Z. A componente em X vai ser positiva e a componente em Z negativa. Vamos lá direto ao desenvolvimento, olha só, componente em X e os dois valores ficarão iguais por conta desse ângulo de 45. Né? Então 1000 cosseno de 45 negativo para Z e 1000 cosseno de 45 positivo para X. Para zero, né, para Y fica realmente zero. E da mesma forma, essa última força ela está contida no plano XY. Então a componente Z dela vai ser zero e as outras duas componentes, ó, 1200 vezes cosseno de 60 positivo, 1200 vezes cosseno de 30 ou seno de 60 também fica positivo. Então os valores que nós temos estão aí. A partir daqui, pessoal, nós podemos então resolver de fato os exercícios. Né? Letra A pede para que nós calculemos o momento em relação ao eixo AO. Para fazer isso, né, basicamente o que nós temos que fazer? Aplicar essa equação do somatório, né, do produto misto. O que é o produto misto? É o vetor unitário da direção que eu estou procurando no momento em relação a ele. Nesse caso aqui, né, vai ser o próprio vetor unitário y, ou eu poderia fazer o OA, o AO, tanto faz. Isso aí não vai ser influência para mudar o resultado final do nosso exercício. R é o vetor posição em relação ao ponto que nós estamos considerando. Lembrem que eu posso escolher qualquer ponto, né, para fazer essa aplicação direta do momento em relação ao eixo. Mas eu preciso fazer em relação a algum ponto que pertença a essa direção que eu estou procurando. Então nós poderíamos adotar o ponto A ou o ponto O para ficar mais fácil. Né? E aí a primeira coisa então, que nós precisamos encontrar é a direção desse nosso vetor unitário que contém então a mesma indicação de direção desse meu vetor de interesse. No caso, o eixo AO,
Então eu posso pegar direto aqui, ó, a componente, vamos chamar assim, né, unitária do meu vetor y, ou seja, 0 para x, 0 para z e 1 na direção do eixo mesmo, né? Observem que eu deixei aqui o sinal positivo, orientando então como se o meu vetor unitário estivesse saindo do ponto A e subindo aqui, ok? Feito isso, só aplicar então aqui os conceitos que nós temos, né, do produto vetorial. Se eu aplicar aqui o meu vetor unitário já na parte de cima, automaticamente a gente resolve isso aqui de uma forma mais simplificada. Então nós temos, olha só, aqui em função das forças, né, como eu disse para vocês inicialmente, eu ordenei para trabalhar com as forças de 700, 1000 e 1200. Então eu vou mostrar de uma forma mais detalhada nesse primeiro e os outros de maneira análoga. Então esse elemento que aparece aqui é o meu vetor unitário, esse aqui, ó. Então, para os três elementos, para a força de 700, de 1000 e de 1200, ele aparece aqui no topo dessa nossa matriz. A segunda linha aqui é o meu vetor posição, é o vetor R. Nesse caso aqui, então, eu calculei todas as forças em relação, né, todos os momentos, perdão, em relação ao ponto A. Então, quem que é o vetor R dessa primeira força de 700? É a coordenada de B menos a coordenada de A. Então, se eu observar aqui, ó, B menos A, então 75 menos 0, 75. 100 menos 100, 0. 50 menos 0, 50. E para os outros foi de maneira análoga, né? Só que muda a questão das forças. Vou pegar só a segunda aqui, ó, 1000. Então seria as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, ó, 75 menos 0, 75. 100 menos 100, 0. Menos 50 mais 0, menos 50. E, por fim, nós colocamos aqui os nossos vetores de força. Então, por isso que anteriormente aqui, ó, eu já fiz a decomposição, para eu trabalhar com ela direto na matriz. A primeira, ó, 300, menos 600 e 200. Então, observem que aqui na matriz já aparece 300, menos 600 e 200. E assim eu fiz com todas as forças, considerando suas respectivas posições e decomposições. O resultado final disso já é direto o momento, então, em relação a esse eixo OA ou AO, tanto faz, né? Isso aí não vai mudar. E observem que o sinal ficou positivo. O que significa? Significa que eu adotei o eixo no sentido positivo, indicando para cima. Então, se eu aplicar a regra da mão direita aqui, eu voltei, então, a rotação, né, dessa estruturinha aqui, no sentido que o meu dedão, então é como se eu colocasse os dedos indicador, o dedo indicador aqui, né? Ele gira nesse sentido e o dedão vai apontar para cima. Então, essa é a indicação do sentido de giro com essa intensidade aqui. Ok? Letra B é muito semelhante, então eu vou mais direto, né? Só que na letra B, uma informação que eu coloquei aqui é o seguinte, ó. Nós vamos calcular agora o momento em relação ao eixo CO. Então, é como se eu tivesse uma linha, né, que estivesse ligando esses dois pontos, C e O. O que acontece nesse caso? Né? Se eu tenho uma força que está posicionada, vamos dizer assim, um ponto de aplicação em um dos pontos do eixo, ela não provoca momento. Então, eu já deixei esse destaque aqui. Ó. Isso vai simplificar. Nós podemos trabalhar, então, apenas com essas duas forças aqui, né, a de 700 e a de 1200. Nesse caso, o que eu preciso encontrar? O meu vetor unitário, que indica, então, essa direção CO, ou OC, tanto faz. Quando eu coloco CO, o que eu vou fazer aqui? As coordenadas do ponto C, né, menos, aliás, as coordenadas do ponto O menos as coordenadas do ponto C. A gente voltar aqui, ó. O menos as coordenadas do ponto C. Então, eu voltei 0 menos 75, vai dar menos 75. 0 menos 100 e 0 menos 50 fica mais 50. Exatamente como apareceu aqui para vocês. Vou dividir isso pelo módulo, né? De novo, a raiz de todo mundo aqui ao quadrado. E o meu vetor unitário, então, né, apontando a partir, saindo de C, né? Como se ele estivesse com o módulo 1, ele vai apontar a direção até o ponto O. Como eu coloquei assim, seria as coordenadas de O menos de C. Então, o valor dele é esse aqui. Agora, eu vou aplicar de novo o conceito, então, do momento em relação ao eixo, que vai ser aplicar esse produto misto, né, que é o produto vetorial escalar com esse vetor unitário que nós temos. Então, para os dois lados, eu coloco aqui, ó, na primeira linha,
o meu vetor unitário com essa direção aqui do ponto. Então, menos esses valores que estão aqui, né? A segunda linha é o quê? É justamente o meu vetor posição. Posição do quê? Posição da força, nesse caso, por exemplo, a força de 700, em relação ao meu eixo C. Eu tenho, então, os valores, olha só. Posso tanto pegar pelo ponto aqui, ó, B menos C, ó, então 75 menos 75, 0. 100 menos 100, 0. 50 menos 50 dá 100. Então, esse valor que aparece aqui. Ou eu posso olhar direto na figura. Então, se eu estou, né, no ponto B e quero chegar para o ponto C, eu não preciso deslocar em X, nem em Y, eu não preciso abaixar. Eu tenho que andar aqui, né, nesse caso, uma distância de 100 milímetros. Okay? Então, basicamente, seria isso. Então, B, as coordenadas dele, até esse ponto. Na verdade, eu teria que pensar o seguinte, ó, o meu vetor posição, ele vai ser calculado no momento em relação ao ponto C. Então, para chegar ao ponto de aplicação da força, eu tenho que andar, ó, saindo daqui no sentido positivo do eixo, 100 milímetros. Okay? Ou pode pegar pela subtração dos pontos lá também, que é mais fácil de fazer e evita erros, né, de questão de sinal e tudo mais. Nessa última linha, a gente coloca novamente os valores da força decomposta. Na força de 700, vai ter esses valores. E o outro ponto aqui seria o ponto D, visto que a força de 1000 não vai provocar momento nesse ponto C. Então, a força de 1200, qual que seria então o meu vetor posição? Né? Seria então as coordenadas, o primeiro não vai mudar. As coordenadas, então, vai ser as coordenadas do ponto D menos as coordenadas de C. Então, eu posso fazer isso tanto pelo ponto ou a partir, né, do análise novamente. Se eu estou em 75, para chegar em 100 milímetros, eu tenho que andar positivamente 25. Se eu estou aqui na posição de y igual a 100, para chegar no zero, eu vou ter que andar no sentido negativo do eixo 100 milímetros. E se eu estou aqui em z, nessa posição, e quero chegar até o ponto D, eu tenho que andar positivo aqui no eixo z, 50. Ou subtrair os pontos lá, né, D menos C. D menos C. 100 menos 75, 25. 0 menos 100, menos 100. 0 menos 50, 50 positivo. E por fim eu coloco aqui a força, né? A força de 1200 decomposta aí em relação aos seus eixos. Os componentes I, J, K, ou X, Y e Z dessa força de 1200. Resultado final, dessa vez ficou com um sinal negativo. Ou seja, significa que se eu estou saindo com esse vetor daqui, o sentido de giro seria o sentido, não dá para falar muito anti-horário ou horário, né, por conta do espacial, mas observando pela tela seria como se fosse um sentido anti-horário e o meu dedão vai apontar aqui, né, regra da mão direita, no sentido oposto a esse vetor unitário que estaria saindo de C e indo para O. E por fim, letra C, né, semelhante também, nós vamos calcular agora o momento em relação ao eixo AD. O que acontece em relação a D? Então eu preciso conhecer o momento em relação a algum ponto que pertença a essa direção. Nesse caso, então, a força de 1200 é a que não vai provocar momento. Então, eu preciso conhecer esse meu vetor unitário. Se eu fiz em relação a D, quer dizer que eu vou pegar as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto A para construir esse meu vetor unitário aqui. Então, de forma mais resumida e mais direta, né, nós temos esse valor aí do meu vetor unitário. E as forças, né, em relação às distâncias que nós temos. O ponto B, a força de 700, que é essa primeira aqui decomposta. Né? Então, tem que fazer B menos A. Então, eu vou fazer só uma aqui, ó, X, por exemplo. Se eu estou em A para chegar em B, eu tenho que andar 75. Em Y, não precisa andar nada. E em Z, eu tenho que andar 50 no sentido positivo. E da mesma forma do ponto D, colocando aqui então os valores decompostos, ó, da força de 700, e esse outro aqui seria a decomposição da força de 1000. E essa posição aqui é as coordenadas então de C menos o ponto A. Então nós temos esses valores aí. O resultado final deu 8.711,9. Lembrem sempre de colocar também a questão da unidade de medida. Newton vezes milímetros. Ok? Então esse é o primeiro exercício.
Exercício número 2 é um exercício que ele muda então a questão do eixo, né? É outro autor que propôs esse exercício, é o Plesch. Nesse caso aqui, o eixo Z está na parte superior, né? Subindo, então, eu tenho o eixo Z, consequentemente, o eixo X que estava aqui veio para a esquerda e o eixo Y que estava para cima veio para a direita. Então, eu posso fazer essa alternância, né, de eixos, mas eu preciso manter essa relação, né? A direita aqui do eixo Z vai ter sempre o Y e meio que a direita, né, nesse sentido aqui, eu tenho o eixo X. Se eu quisesse voltar, poderia colocar o Y em cima, o X vem para cá e o Z para essa direção. O que eu não posso é simplesmente fazer a inversão, deixar Z em cima, por exemplo, X e Y aqui. Geometricamente seria possível, mas em termos de sinais nós vamos ficar com valores invertidos da resposta que é padrão. Okay? Nesse exercício, pessoal, outra característica interessante dele é que a força ela foi dada, né, a direção dela foi dada em função dessa relação que nós temos aqui. Ó. É bem simples a leitura disso aqui, talvez é até mais fácil do que ângulos. Né? Então, o que nós temos que pensar aqui? Que esse vetor de força, né, no caso aqui de 100 newtons, é como se esse ponto inicial dele, né, esse 1, estivesse bem aqui. Ó. Então, em relação ao eixo Y, por exemplo, eu tenho que andar, como que eu sei que é o eixo Y? Né? Essa direção aqui é paralela ao eixo de referência. Assim como essa de 2 aqui é paralela ao eixo X, e essa vertical é paralela ao eixo Z. Então, se eu estivesse com esse posicionamento aqui, desse ponto, exatamente aqui, ó, em Y, eu teria que andar 1 no sentido positivo do eixo. Em X, eu tenho que andar aqui para trás. Né? Então, eu vou deslocar até que essa setinha passe por todo esse caminho aqui. Ó. Então, eu ando para a direita, positivo. Ando no sentido oposto à da orientação do X, então esse aqui é negativo. E por fim eu vou andar na posição, né, na direção positiva do eixo Z. Então nós temos, olha só, 1, menos 2 e 2. Essa é a leitura básica que a gente faz. Né? E a partir daí, se eu quiser descobrir meu vetor unitário dessa direção aqui, é muito simples. Né? Basta dividir esses valores de 1 menos 2 e 2 pelo módulo, que é a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né? Já vocês vão ver isso daí. E nesse exercício ele pede, então, para calcularmos o momento, né, em relação às dobradiças, ou a esse eixo, né, A, colocado aqui. Então nós vemos aqui que existe uma defasagem aqui de 15 graus. Para ficar fácil de entender esse tipo de exercício, é como se eu tivesse uma porta, uma tábua, uma mesa, alguma coisa assim, bem alinhada ao meu eixo. E eu simplesmente girei ele aqui, ó, desci ele 15 graus. Okay? Então, novamente, o que é a sugestão? Que eu dê destaque aos pontos. Né? Poderia colocar, se quisesse aqui, mas esse nem tem necessidade porque nós temos essa orientação. Mas os meus pontos, né? Ponto A, ponto B, as coordenadas, ponto C. E aí, para simplificar, nós vamos direto aqui, então, à decomposição da nossa força para cada um dos eixos. O que eu preciso fazer, então? Conhecer o meu vetor unitário, o lambda, né, dessa força DC. Ela está orientada, então, no sentido de sair de C e ir para D. Então, nós temos aqui as coordenadas dadas em forma triangular. Nós temos para X menos 2, né, quer dizer, eu tenho que andar daqui para cá no sentido negativo, já expliquei para vocês. E multiplicando, então, pela escalar, né, pela grandeza que nós temos aqui, eu já tenho a componente, então, da força escrita em função de IJK. O meu vetor posição, se eu fosse calcular, por exemplo, aqui em relação ao ponto O, né, que é um elemento mais fácil, são as coordenadas do ponto C menos as coordenadas de O. Então, como a origem aqui é 0, 0, 0, basta eu conhecer essas coordenadas de C. Então, eu tenho aqui, ó, para X, né, essa distância aqui, então, quanto que eu tenho que andar? Seria esse 0,8, só que ele não está alinhado. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer a decomposição dele. Né? Então, esse elemento, esse triângulo aqui, basta eu multiplicar pelo cosseno de 15. Então, é como se eu tivesse andado, ó, até aqui, só que em X eu vou subir, então é 0,8 vezes o ângulo de 15 está bem aqui, cosseno de 15. Positivo, porque eu saí daqui e andei no sentido positivo. Para Y, basta eu andar aqui, 0,4 no sentido positivo. Não tem que fazer decomposição aqui agora, né? Só andei paralelo ao eixo essa distância.
E para Z, observem que o Z é positivo para cima. Quando eu fiz o giro dessa porta, eu desci um pouquinho, né? Então, o valor que nós temos aqui é justamente o 0,8 vezes o seno desse ângulo de 15. Então, é como se fosse essa alturinha aqui que eu estou andando para baixo. É esse valor aqui da coordenada Z do ponto C. Feito isso, então, nós temos esses valores aqui, ó, dados em metros, né? A partir daí, basta calcular, então, o momento em relação ao ponto O, né? Nesse caso aqui, então, R OC, né? Então, vetor posição, vetorial F. Então, nós fazemos né, esse cálculo por meio de uma matriz, né, do produto vetorial, melhor dizendo, para ficar mais fácil. Esse autor aqui ele já desenvolveu, né, usando o produto escalar e o produto vetorial de forma separada. Anteriormente, a gente usou o produto misto. Se eu quiser fazer o produto misto aqui, também é possível. Né? O que eu teria que fazer? Colocar esse vetor unitário, né, que nós encontramos ele, né, ou podemos encontrar aqui facilmente usando essa direção aqui da minha linha A, que é simplesmente encontrar, né, qual seria o vetor unitário que eu tenho. Para y vai ser 0. Eu nem coloquei essa solução aqui, mas poderia ser adotada facilmente. E aí esse vetor unitário, se eu quiser o produto escalar dele com o momento em relação ao ponto O, eu já vou ter de cara então o meu momento final, que é esse 18,9. Nós vamos fazer uma etapa aqui, só uma passagem para vocês compreenderem. O produto então que nós temos aqui, produto vetorial, vai produzir como resultado final esses valores. Depois vocês façam aí com calma para tentar chegar nesses resultados. Em x, 33,57, em y, menos 37,71 e em z, 52,42. Vamos só tentar entender essa questão dos sinais aqui de forma analítica. Imagina que essa força está puxando então essa porta nessa direção. Em relação ao eixo x, a tendência de rotação vai ser como se fosse no sentido positivo. Então, pela regra da mão direita, como se essa porta estivesse girando e o meu dedão apontaria no mesmo sentido do eixo. Com relação ao eixo y, o que acontece? A tendência é que esse ponto ficaria fixo, né, esse eixo. Então, se eu aplico essa força de 100 nessa posição aqui, a tendência de rotação seria no sentido que o meu dedão vai indicar oposto ao do eixo y, por isso o sinal negativo. E em relação ao eixo z, então é como se esse eixo fosse o fixo, essa porta iria girar dessa maneira aqui, né? Então eu tenho o meu dedão apontando no sentido que está a orientação do eixo z, positivo também. Por fim, se eu fizer então o produto escalar com o vetor unitário que eu tenho saindo aqui do ponto O, quem que é esse vetor unitário que sai aqui? Simplesmente eu posso pegar aqui, ó, o cosseno, né? É o próprio vetor que aparece como se fosse aqui. Ó. Deixa eu tentar ilustrar ele aqui para ficar melhor para vocês. Fica mais fácil ainda. Saindo daqui, então, eu tenho o meu vetor unitário. O módulo dele é 1, então eu preciso conhecer as componentes dele. Em x vai ser o quê? 1 vezes cosseno de 15. Em y é 0. E em z vai ser menos 1, que é o valor dele, vezes o seno desse ângulo de 15. Então esse é o meu vetor unitário, o A que aparece aqui. Ó. Poderíamos fazer isso então de forma matricial e jogar tudo de uma vez, né? Aqui dentro de uma matriz que eu colocaria o meu vetor unitário que a gente acabou de encontrar na primeira linha. Na segunda linha colocaria o vetor posição C menos a origem, própria coordenada do ponto C. E na última linha, né, a terceira, colocaria as componentes dessa força de 100. Seria semelhante, então, a isso aqui. Ó. E aí o resultado final seria exatamente esse mesmo de 18,9 Newton vezes metro. Ok? Então nós finalizamos aqui o segundo exercício. Vamos agora à resolução do exercício de número 3. Né? Um exercício bem interessante, ele traz uma condição, talvez para alguns pode ser algo mais novo, mas é bem simples de entender. Imagina que nós temos aqui então esse eixo AB, representado aqui, e eu tenho aqui, né, pode ser uma espécie de uma arruela, um anel, alguma coisa que pode deslizar por esse eixo. Então, para ela não deslizar de A para B, é como se eu tivesse prendido ela aqui com um cabo. Então, nessa situação, nós temos esse equilíbrio estático aqui e eu consigo descobrir algumas coisas.
ele é bem interessante porque ele permite a gente ter um desenvolvimento aí da nossa visão espacial. Então, a primeira solicitação do exercício é: determine as coordenadas do ponto C. Então, observem que nós podemos encontrar facilmente as outras, mas do ponto C ela ainda está aqui como uma incógnita. E o segundo, letra B, se a força de tração no cabo é de 150 newtons, então nós temos uma força que o módulo dela é 150. Ele pede para a gente expressar essas forças, né, em termos das suas componentes I e JK. Vamos à resolução? A primeira coisa, sempre que tem exercícios tridimensionais, eu sugiro que faça, né, perca, entre aspas, um tempinho, dando atenção à questão dos pontos. Então, para encontrar esses pontos, ó, a partir da origem, que é o ponto 0, 0, 0, aqui eu estou trabalhando em milímetros, né, mantive essa unidade aqui da figura, nós temos o ponto A. Ponto A, em X, não vou deslocar, é 0. Em Y, eu tenho que andar aqui, ó, 60 milímetros. Em Z, eu vou subir a altura aqui de 240 milímetros. Ponto B, né, também está bem definido. Não tem altura, quer dizer, o Z é 0. Para X, eu tenho que andar 120 milímetros. E na direção Y, eu vou andar 300 milímetros. As coordenadas do ponto C, até deixei em destaque aqui, eu ainda não tenho. Mas eu sei que eu precisarei de X, Y e Z. Ele está bem na altura aqui, né? Então tem valor para X, Y e Z. E ponto D, nós temos então as coordenadas do ponto que está aqui no plano XZ. Então quer dizer que o Y vai ser 0. Eu tenho que andar em X 120 milímetros. Observe, ó, paralelo a esse eixo, eu andei 120. Em Y não andei, senão eu teria que deslocar para cá. E agora eu vou subir para chegar nessa posição 280 milímetros. A partir daí fica bem simples de trabalhar então com os nossos elementos. Como eu tenho essa distância de 240, né, como se fosse nesse sentido aqui, ó, eu preciso fazer a decomposição disso a partir de um ponto de referência. É como se temporariamente eu trouxesse a minha origem para o ponto A. Então eu consigo, a partir do ponto A, encontrar as coordenadas. Ó, quanto que eu tenho que andar em X, Y e Z para chegar nesse ponto C. Depois, para chegar na coordenada absoluta, basta eu somar então esses valores que eu obtive aqui com as coordenadas do ponto A. E aí eu já encontrei então, partindo dessa origem aqui que é absoluta, eu sei quais são, né, as coordenadas do ponto C. Então a primeira coisa aqui, né, encontrar esse nosso vetor AB, né, que seria o vetor unitário que vai me dar essa direção. Saindo de A, qual que é a direção que eu tenho que andar para eu poder multiplicar esse vetor unitário por esse 240 e ter então as coordenadas do ponto C a partir da referência em A. Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar aí as coordenadas de C, ou aliás, né, de B menos A, para eu ter essa direção. Então, fazendo isso, ó, 120 menos 0, 120. 300 menos 60, 240. 0 menos 240, menos 240. Descubro qual que é o módulo disso, ou seja, raiz de todo mundo ao quadrado, 360. Para eu encontrar, então, o meu vetor unitário, o que eu preciso fazer? Dividir cada direção dessa que eu tenho aqui pelo módulo. Né? Então, 120 dividido por 360. Aqui já foi colocado de uma maneira, pessoal, que faz os dois passos ao mesmo tempo. Né? Multiplicar a minha distância, que seria 240, né, por cada direção em módulo, que aí já sai o resultado final. Então, 120, 240 menos 240, todos divididos aqui então por 360. Né? Multiplicando isso pela grandeza, né, pela distância total que eu andei aqui, em milímetros, então eu já tenho que, saindo do ponto A, para eu chegar no ponto C, eu teria que andar então em X 80 milímetros. Aqui uma dica também para ficar bacana para vocês conferirem é o seguinte: se eu saio de A e vou até B, em X eu tenho que andar 120 milímetros. Como eu tenho essa barra inclinada aqui, obrigatoriamente o ponto C tem que ser menor que, a coordenada X do ponto C tem que ser menor que esse aqui. Então eu consigo ter essa noção espacial a partir daí. Okay? Então, saindo do ponto A para chegar no ponto C, eu tenho essas coordenadas. Mas e se eu quiser a coordenada absoluta, que é o que vai compor esse elemento que eu tenho aqui? Ó? Não dá para eu ficar mudando a minha referência no meio do exercício. Né? Então eu preciso conhecer as coordenadas de C em relação à minha origem. Então, o que eu consigo fazer?
A partir da coordenada em C, né, se eu pegasse todos os elementos x, y e z e quisesse encontrar a origem, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente igualar, né? Ou melhor, falar de uma forma mais simples ainda. É como se eu tivesse as coordenadas do ponto A mais as coordenadas do ponto C. Então, vou fazer aqui, né, essa soma. R a C, então, seriam esses elementos aqui. O que eu vou fazer agora? Jogar isso aqui para lá da igualdade. Então, xc vai ser 80 mais as coordenadas em x do ponto que eu tenho ali, né? No caso seria o ponto A, 0. Depois eu tenho yc, as coordenadas do ponto C, mais, né, jogando então isso aqui para lá da igualdade, mais 60. E zc menos 240 aqui, né? Na verdade ele vai ficar mais 240. Então eu tenho esses elementos. O resultado final disso, ó, vai ser exatamente 80, 220 e 80 milímetros. Após encontrar essas coordenadas do ponto C, vamos resolver agora a letra B, né? Diz o seguinte: se a força de tração do cabo é de 150 newtons, escreva as expressões vetoriais para as forças que o cabo exerce no ponto C. Então aqui nós temos uma seguinte situação. A tensão nesse cabo é tração, né? Todo cabo, só aproveitando para recapitular, todo cabo, corrente, fio, ele só suporta um esforço de tração. Quer dizer, eu consigo apenas esticar, né, esse elemento. Se eu tentar comprimir, ele não tem uma resistência à compressão. Então, nessa condição, no ponto C, eu tenho que a força estaria meio que puxando o ponto para cima. Okay? Então, nós vamos descobrir primeiro esse vetor. Então, por isso que era imprescindível nós termos conhecimento dessas coordenadas desse ponto XC. É bem simples. O que nós precisamos fazer, então? Pegar o ponto de referência, que seria D, né? Então, as coordenadas do ponto D, menos C, encontrar esse vetor aqui, né? E desenvolver isso. Né? Esse vetor R seria o meu vetor posição. Né? Subtraindo, então, o ponto D do ponto C, nós obtemos esses valores que estão sendo apresentados aqui. Se eu calcular o módulo disso, né, então lembrem que aqui eu estou lidando com uma unidade de comprimento. Então, se eu calcular o módulo e dividir comprimento por comprimento, eu vou ficar com algo que é adimensional. Na verdade, esse adimensional é justamente o nosso vetor unitário que representa a direção sentido, né, só que com grandeza 1, ou adimensional, dessa direção da força CD, que é o cabo que nós vamos aplicar. Feito então o cálculo desse vetor unitário, basta multiplicar pela escalar de 150. Nós vamos então encontrar os valores de 20 na direção x, então esse valor positivo, menos 110 na direção j, mais 100 na direção k, newtons, né? E aí o lado oposto, aqui só para entender também, né? O ponto dele está à frente na direção de x, no ponto C. Por isso esses valores, então, positivo de 20 newtons. No sentido de y, fica negativo porque o eixo orienta que o crescimento seria para a direita. Essa força aponta para a esquerda, então por isso o sinal negativo. E a outra parte do exercício letra B pede para nós calcularmos, né, ou escrevermos essa expressão considerando a força que o cabo exerce na parede. Então, observem que o módulo é o mesmo, a direção é a mesma, o que vai mudar é apenas o sentido. Consequentemente, nós vamos trocar aqui então o sinal de todos esses valores. Olha, o 20 na parede, ele vai estar orientado no sentido oposto ao do crescimento do eixo x, então fica menos 20. O 110 vai trocar o sinal, né? Então antes ele estava apontando, né, no sentido negativo de y, agora é no sentido positivo. E por fim, o 100, que antes era positivo, agora ele aponta no sentido negativo do eixo z. Exercício de número 4. Fala o seguinte: uma estrutura engastada no ponto O suporta os binários de 300 e 400. Primeira coisa, vamos relembrar o que é conceito de binário, né? Nada mais é do que dois vetores de força que têm mesma intensidade, né, ou mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Ou seja, um binário de forças ele produz como resultante um momento, a tendência ao giro em torno de alguma direção, em algum eixo. E a resultante de forças vai dar zero. Então, a minha estrutura não vai, teoricamente, deslocar, apenas girar se ela tiver essa liberdade para girar. Né? Pede para que nós determinemos aqui o valor do momento binário resultante. Use ambas as abordagens, vetorial e escalar. Então, é um exercício bem simples, né? Se nós pensarmos aí na parte conceitual, facilita muito nossa vida. Por quê?
Eu poderia escolher um ponto qualquer, um ponto fixo, por exemplo, o ponto O, e a partir dele fazer 3 produtos vetoriais. Por que 3 produtos vetoriais? Porque eu tenho 3 pontos distintos de aplicação de forças, A, B e C. Então eu poderia fazer R, né, que seriam os meus vetores posições, RC vetorial F300, RB vetorial 300 e 400, né, cada um no seu respectivo eixo ou direção. Então essa aqui seria 400 na direção K e esse aqui seria menos 300 na direção Y. E por fim esse último produto vetorial. Mas é mais fácil nós pensarmos no conceito de momento, que diz que qualquer ponto que eu escolher para calcular o momento, o resultado vai ser o mesmo. Então, para facilitar a nossa vida, podemos pensar aqui no ponto B. Mas antes disso, vamos fazer uma análise prévia aqui. Se eu tenho então uma força que é paralela ao eixo X, né, 300, pertencente então à direção X, e um braço de alavanca que é em Y, o momento gerado por essa força vai ser em torno de qual eixo? Em torno do eixo Z. De forma análoga, eu posso pensar aqui nessa força em Z, né, 400, e o braço em Y. O momento gerado vai ser em torno do eixo X. E nesse caso aqui, nós não temos então momento em torno do eixo Y, ou do eixo Y, né, pensando lá no vetor unitário. Resolvendo então, olha só, 400, né, a força que está na direção Z, vezes esse braço de alavanca, 0,5, que é 2, menos 1,5, então eu fico com esse braço de alavanca. Na direção I, gera um momento positivo, porque a tendência de rotação, pensa na regra da mão direita. Se gira com essa direção aqui, o sentido que vai apontar o dedão é no mesmo sentido do eixo X. Na direção J, é zero, né? Nós não temos nenhuma força que consegue provocar esse momento aí, considerando apenas o eixo Y. Eu teria que ter um braço de alavanca, por exemplo, aqui em Z ou em X, e uma força perpendicular para poder provocar esse giro em torno do eixo Y, portanto zero. E a força de 300, que é essa que está aqui em cima, vezes o braço de alavanca, que é 2 metros, né, então está aqui, vai provocar momento em torno do eixo Z. Pensando na regra da mão direita, o dedão vai apontar no sentido oposto a Z, por isso o sinal negativo. Então a resposta da letra A é justamente isso aqui, né? 200 mais 0 menos 600 newtons vezes metro, né? Faltou colocar aqui a unidade. E para escrever isso de forma escalar, o que nós precisamos fazer? Apenas encontrar o módulo desse momento. Como que eu encontro o módulo? Raiz quadrada de todos os elementos elevado ao quadrado, né? 200 ao quadrado, 0 ao quadrado e menos 600 ao quadrado. Vai dar aproximadamente 632,46 newton vezes metro. Só que sempre que nós usarmos essa abordagem escalar, eu preciso indicar a direção disso. Como que a gente faz para indicar essa direção? Simplesmente calculo então os nossos ângulos diretores. Como que eu faço para calcular um ângulo diretor? Simplesmente vou usar o arco e cosseno, né? Essa representação eu coloquei dessa forma, porque algumas calculadoras usam essa notação, né? Mas na verdade representa o inverso, né? Então, o inverso do cosseno seria o arco e cosseno. Então, o arco e cosseno de 200, que é a direção I, sobre o módulo, vai ser o valor do nosso ângulo. Nesse caso, então, o ângulo formado entre esse meu momento resultante, né, e o eixo X é de 71,57. Veja que esse valor é menor que 90. Indica aqui, então, que a nossa direção vai ser realmente no sentido positivo do eixo. Na direção Y, tomar um pouco de cuidado aqui, porque é possível a gente pensar, já que a força é zero, o ângulo é zero. Mas na verdade, se eu fizer o arco e cosseno de zero, né, ou zero dividido por qualquer coisa, vai dar o valor de 90. Então, significa que o ângulo formado aqui vai ser exatamente esse 90 graus com relação ao meu eixo Y. E por fim, θz, lembrem de levar em consideração o sinal, menos 600 dividido pelo módulo, arco e cosseno disso, 161,56. Observem que esse ângulo já é maior que 90. Ou seja, então ele vai ter uma direção que é negativa aqui. O exercício de número 5 agora. Uma estrutura engastada no ponto O, então semelhante ao exercício anterior, suporta os binários de 70 e 85. E um momento de torção aplicado, né, que seria esse vetor livre aqui já de 200 newtons vezes metro. Eu poderia transformar ele em um binário se eu quisesse, mas ele já está aqui. Então é um vetor livre que eu posso colocar em qualquer posicionamento.
E novamente, aqui eu poderia escolher um ponto qualquer, ponto O, por exemplo, para calcular esse meu momento resultante. Só que, se eu escolho o ponto O, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que fazer 4 produtos vetoriais. Força de 70 com esse vetor posição, outra força de 70 com esse outro vetor posição e assim também as outras. Então, nesse caso, nós podemos novamente usar o princípio aí que rege os vetores binários para simplificar a nossa vida. E outro detalhe importante aqui, pessoal, é destacar a questão dessa notação. Observem que, novamente, nós não temos os ângulos dados direto aqui, né? Mas nós temos essa relação. O que significa mesmo? Ó, partindo do ponto B, é como se o meu vetor tivesse posicionado aqui. Eu vou subir, quer dizer, na direção Y, vou subir 3 unidades. Em relação ao eixo Z, eu vou andar no sentido negativo, estou daqui para lá. É como se eu estivesse deslocando esse vetor daqui para o fundo, então menos 2. E também na direção X, eu vou ter que deslocar ele para trás de menos 6. Então essa é a leitura que a gente faz quando se tem esse arranjo aqui. Só mais um para simplificar, ó, 12. Então esse vetor de 85 ele vai paralelo ao eixo Y subir 12 na direção I, 12. Paralelo aqui ao eixo Z, menos 9, e na direção X eu vou andar agora no sentido positivo, então seria 8 positivo. Só ilustrando isso para simplificar então na hora de resolver aqui. Como eu já disse, vetores binários são livres, basta eu, entre aspas, somar cada um deles, né? Mas de que forma que eu vou fazer essa soma? Cada um dos seus respectivos eixos, né? X, Y e Z. Pensando então no conceito de momento binário, basta eu escolher um ponto, pode ser ou o ponto A ou o ponto B, para eu calcular o momento que é provocado por essa força. Consequentemente, eu já tenho o resultado final dessas duas forças provocando momento nesse meu sistema completo. Então, eu escolhi aqui o ponto B. O que eu preciso fazer? O R, né, R de quem? De A em relação a B. Se eu quisesse usar aquela outra notação também seria possível, né? O RBA, quer dizer, vou fazer as coordenadas de A menos de B. Então isso aí fica a critério de vocês, não tem essa exigência, né? Lembrem sempre que R é o vetor posição. Algo que nós precisamos ter em mente aqui também é a direção dessa força de 70. Tomar o cuidado do seguinte, ó, se eu quero calcular o momento no ponto B, eu preciso conhecer então o vetor unitário ou a direção da força que está lá no ponto A e não essa aqui do ponto B, ok? Então, pensando nisso, né, e naquela introdução que nós já fizemos, olha só, em relação a x, né, como se o meu vetor estivesse aqui, eu tenho que andar no sentido positivo o valor de 6. Em relação a y, menos 3, e em relação a z, nós andamos aqui no sentido positivo do eixo 2. Dividindo pelo módulo, que é raiz de 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai dar 7. Então esse é o meu vetor unitário dessa força. Mas eu preciso do quê? Da intensidade dela. Basta multiplicar então pela intensidade de 70, que é a minha escalar. Fazendo aqui, né, então 70 por 7 vai ficar simplesmente 10 vezes 6, 60, 10 vezes menos 3, menos 30, e 10 vezes 2, 20 na direção K. A unidade aqui seria newtons. Para facilitar, a gente usa então aquele conceito da matriz, né? Basta eu substituir então aqui na primeira linha as direções I e JK. Na segunda linha é o nosso vetor posição. Posição do quê? Do ponto A em relação a B. Então seria na direção X, olha só que eu não preciso deslocar, então 0. Na direção Y, eu também não preciso subir, eu já estou no mesmo nível, então 0. E em relação ao ponto B, eu tenho que fazer esse deslocamento, sair daqui do ponto B e andar em direção a 2 metros. Então, é o vetor posição. Para a força, simplesmente substituir então I e JK, que nós acabamos de encontrar. E aqui, pessoal, né, a resolução dessa matriz pode ser feita da maneira que vocês acharem mais fácil. Pode colocar, repetir as colunas I e J aqui do lado e multiplica, né, positivo na diagonal descendente aqui, descendo, e negativo nessa outra voltando aqui também, né? Ou tanto faz para cima, critério de vocês. Pode usar aquele método da borboleta, ou o método que eu acho mais simples, é aquele que eu vou até tentar ilustrar ele aqui cortando. Se eu quero encontrar, então, o momento do eixo I, o que eu faço? Eu vou riscar esse eixo aqui, ó. O meu momento na direção I vai ser 0 vezes 20 menos 2
vezes menos 30. Então, o resultado disso aqui, né, vai dar 60. Quando eu vou fazer para o eixo J, o que eu faço? Vou apagar aqui. Deixa eu até riscar melhor aqui. O eixo J, vou fazer de vermelho agora. Risco a coluna referente a ele e essa linha. No eixo J é o único que eu tenho que levar em consideração o sinal de negativo. Então é menos 0 vezes 20, e agora em vez de ser negativo é menos vezes menos mais 2 vezes 60. Então vai dar 120 na direção J. E por fim, né, que seria o meu momento aí aplicado, então, considerando o eixo K, eu vou cortar esse eixo. Nós vamos ter o valor de 0 vezes 30 mais 0 vezes 30. Resultando, então, nessa relação de momento, devido, então, aqui, unicamente ao binário de 70. Na direção I, nós temos 60, na direção J, 120, na direção K, 0. De maneira muito similar a isso, pessoal, nós temos aqui que fazer esse processo todo com a força de 85. Posso escolher um ponto, ou o ponto C, ou o ponto D, ou qualquer outro, né? Mas pensando na simplificação, na redução para uma única força que provoca o momento, escolhi o ponto C. Pensando no ponto C, vamos fazer aqui R, né? O que é o R? Vetor posição D em relação a C. Ou as coordenadas de D menos as coordenadas de C, vetorial força de 85. Precisamos descobrir então aqui o vetor unitário dessa força de 85. Aí todo esse processo que eu já expliquei para vocês, né? Por exemplo, vamos pensar só no eixo X. Eu tenho que deslocar na direção de X 8, né? Positivo, então está aí a sequência. Feito esse desenvolvimento, nós temos então como encontrar a força e jogar novamente nessa matriz, ó, IJK. O que muda agora é a posição. Então, para chegar no ponto D, em X eu não preciso deslocar, em Z não preciso deslocar, mas na direção Y eu preciso subir 2 metros. E o vetor de força aparece aqui embaixo. Resolvendo esse produto vetorial aqui, nós temos então 90, 0 e 80. O momento resultante final vai ser o quê? Simplesmente a soma de tudo que a gente encontrou. E essa soma então precisa ser feita considerando as direções. Ó. 60, que é o momento que a força de 70 provocou na direção X, mais 90, que foi o momento provocado pela força de 85 na direção X, menos, agora tem que tomar cuidado aqui, para não esquecer esse momento que já era aplicado na direção X. Ele aparece com valor positivo, mas essa direção indica que o dedão está apontando no sentido oposto ao eixo. Por isso que ele entra com esse sinal negativo. E de maneira similar, somo na direção J e na direção K. O momento resultante, então, considerando de forma vetorial, né, nós temos aqui menos 50 mais 120 mais 80. E se eu quiser isso de forma escalar, o que eu preciso fazer? Encontro o módulo, né, raiz de todo mundo elevado ao quadrado, e por fim eu consigo encontrar aqui então, né, esse valor é Newton vezes metro também, preciso colocar essa unidade, encontrar os meus ângulos diretores. Como que é mesmo? Arco cosseno, né, arco cosseno de 50 negativo dividido pelo módulo. Então eu vou ter aqui todos os outros três valores. Ok? Bom, então chegamos ao fim de mais uma aula. Se você tiver ficado com alguma dúvida, por favor comente, pode comentar direto aqui no YouTube, que assim que possível eu vou responder para vocês e talvez você consiga ajudar outro colega com a sua dúvida, né? Se tiver gostado, deixe o joinha aí e caso tenha interesse, inscreva-se no canal para que os próximos vídeos você não perca. Um abraço e muito obrigado a todos. Até a próxima.